A paz, Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui trazendo a palavra do Senhor, né? Pra gente estar meditando na palavra de Deus. É algo maravilhoso, é algo divino, né? Eu quero estar lendo com vocês Isaías 3, que fala sobre o julgamento de Judá e de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em maldições, porém jovens no governo, irresponsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem agarrará o seu irmão, um da família de seu pai, e lhe dirá: você pelo menos tem um manto, seja o nosso governante, assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas naquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida nem roupas em minha casa. Não me nomeie governante do povo. Jerusalém está em ruínas e o povo de Judá está caído. As suas palavras e as suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram o seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmo. Digam ao justo que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Mas, ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que fizeram as suas mãos. Meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias o enganam e os desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal. Levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está em suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o seu povo e aos moerem nos rostos dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor raspará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá ao descoberto as suas vergonhas. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites dela, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas, os tornozelos, os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis, os enfeites para nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho e as tiaras e os chaves. Em vez de perfume haverá mau cheiro. Em vez de cinto, corda. Em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, vestes de lamento. Em vez de beleza, cicatrizes. Seus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros morrerão ao combate. As portas de Sião se lamentarão e prantearão por causa disso. E sem nada a cidade se assentará no chão. Bom, aqui que a gente acabou de fazer uma menção, é uma palavra de confronto, é uma palavra forte, que Deus falou através do profeta Isaías, né? Confrontando Judá e Jerusalém. E vocês podem dizer assim: nossa, Amanda, mas que palavra dura, que profecia dura contra o povo, né? E não era qualquer povo, era o povo de Deus, porque Deus disse aqui, né? O Senhor entrará em juízo. Vocês arruinaram a vinha. Vocês foram
que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo. Então Deus estava falando, exortando, era especificamente Judá e Jerusalém. Então era o povo de Deus que estavam voltados para o pecado, que estava em ruínas, né? Que estava totalmente na perdição. E o que eu quero falar com vocês é que está escrito em Provérbios 3:12. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Bom, aqui vemos que Deus está confrontando o seu povo. E a gente vê esse confronto de Deus perante aos seus filhos, porque era povo dele. Aí esse pessoal que estava rebelde, totalmente voltado ao pecado, que estava como se fosse em Sodoma. E Deus os corrige a eles. Deus os corrige a eles porque Deus ama. Deus ama. Deus ama o pecador, mas não ama o seu pecado. Então Deus estava corrigindo a eles aqui. E outra coisa que eu quero fazer menção com vocês está escrito em Mateus 3:12. Mateus 3:12 fala, fala, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que nunca foi anunciado, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, faça veredas retas para ele. No 7, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde eles estavam batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai, pois digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, o que Deus quer falar com a gente, né? Pra gente se policiar da forma que estamos vivendo, da forma que muitos estão voltados para o pecado e não querem assumir essa responsabilidade, não querem se arrepender, quer colocar uma maquiagem na frente disso, como que se nada tivesse acontecendo. Mas se Deus fala, se Deus confronta dentro da palavra dele, é porque Deus quer um conserto da nossa parte. Deus quer que andamos perfeito, íntegros perante a ele. Pois Deus disse a Abraão, Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Pode alguém ser perfeito? Não pode. Mas como Deus disse, somos imagem e semelhança dele. Se nós buscarmos o reino de Deus, se nós buscarmos a sua palavra, obedecer o que está escrito aqui na Bíblia, certamente seremos perfeitos aos olhos do Pai. Seremos perfeitos ao que ele quer para nossas vidas. Então aqui Deus tem confrontado, né? Tem confrontado o povo de Judá, o povo de Jerusalém, a eles voltar e se arrepender, porque viria algo muito ruim contra eles. Viria algo muito ruim, porque eles estavam totalmente perdidos, totalmente voltados a coisas ruins, a maldade, e isso iria vir sobreviver a eles. Porque certamente tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Porque isso também está escrito na palavra do Senhor. Não tem como a gente desviar disso. Porque Deus disse. Eu quero estar abrindo em Lucas 12, 2 e 3. Que fala... Lucas 12, o 2 e o 3... diz, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados.
Então, realmente, nada fica encoberto de Deus. Nada fica encoberto. Aí você pode pensar assim, nossa, mas eu me sinto culpado pelas coisas que eu estou fazendo. Bom, se você se sente culpado, é porque você já está sentindo um remorso, já é algo positivo, para você estar se arrependendo e pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Mas o ruim é quando alguém faz uma maldade às escondidas, achando que está fazendo planos, projetos escondidos de Deus, né? Pode estar fazendo escondido dos homens, mas de Deus nada fica encoberto, nada fica escondido. O lado ruim é quando a pessoa faz isso e não se arrepende, não sente um arrependimento, não sente uma vergonha de se humilhar diante do Senhor e se arrepender, para que haja conserto, para que haja uma vida nova, porque Jesus veio como cordeiro para morrer por nós, para levar os nossos pecados. Mas nós devemos arrepender, nós devemos pedir perdão, nós devemos se humilhar, falar para Ele todos os dias, né? Porque somos falhos, mas devemos andar como Deus disse a Abraão, ser perfeito, né? Então temos que nos esforçar ao máximo mesmo, porque Deus confronta a quem Ele ama. Aqui Deus não está corrigindo pessoas estrangeiras, Deus está corrigindo Judá e Jerusalém, né? Judá e de Jerusalém, que Deus está corrigindo. Eu quero estar fazendo uma leitura com vocês também de Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixe enganar. Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E nós cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, quanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Bom, é basicamente aqui que Deus está dizendo é que de Deus não se zomba e que tudo o que a gente plantar, a gente irá colher. E aqui, só um minuto. Aqui em Isaías, onde eu fiz a leitura, a gente pode ver que Judá e Jerusalém estavam semeando algo ruim, algo muito ruim. Porque aqui em Isaías 3, no versículo 9, está escrito: o jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmo. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Aqui a gente já vê que é algo interligado a Isaías, no Velho Testamento, e a Gálatas, que eu acabei de fazer menção no Novo Testamento. Tudo o que nós plantarmos, assim colheremos. Aqueles que são justos irá colher o que fizeram, né? Irá colher das suas ações. Mas ai daqueles, né? Pois trouxeram desgraça sobre si mesmo. Então, é inevitável. Aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Então, a gente pode ver que Jerusalém e Judá estavam numa tremenda rebeldia, né? O pessoal, que o povo de Deus estava numa tremenda rebeldia. E Deus enviou Isaías para poder confrontar esse povo. E levou essa profecia até a eles e disseram, né? Isso a eles. E aqui, em Gálatas, fala de forma explícita que tudo que a gente semear, a gente vai colher. E aqui em Isaías 5, do 19 ao 26, eu quero estar lendo para vocês.
né? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui a gente pode ver que ele está, né, fazendo menção: eu advirto, como antes já o adverti. Então, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que tem pecado. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o ser humano é falho. Mas graças a Deus, tá aqui a palavra do Senhor que a gente pode meditar, que a gente pode se arrepender e que a gente pode buscar a entender de fato o que é bom e o que é ruim. E o que você vai querer semear, né, para você colher lá na frente. E aqui no 22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então aqui também fala dos frutos do Espírito Santo, que é isso daqui que o cristão deve ter dentro de si, que o cristão deve semear para as pessoas à sua volta, porque assim também ele colherá dos bons frutos do Senhor. E basicamente é isso. Aqui Deus confrontou Judá, confrontou Jerusalém, porque eles estavam numa perversidade, né? Eles estavam andando de forma muito, muito perversa, muito maledicente. E eu quero estar indo com vocês também em Provérbios. Vocês podem ver que eu estou passeando aqui pelos versículos, fazendo menção de cada versículo, porque é Bíblia, né? A gente tem que ter, é isso aqui, a palavra do Senhor dentro de nós, porque buscarei a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará. Então eu quero estar lendo em Provérbios 22, do 8 ao 14. Que fala assim: quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quem se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustrará as palavras dos infiéis. Agora aqui no 14 fala: a conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livra dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Aqui no 14 fala: a conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. Aqui fala sobre a conversa da mulher imoral, que é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor.
Olha para você ver como que uma coisa vai interligando na outra, né? E aqui em Isaías 3, que é onde que a gente fez a menção da leitura, a primeira leitura, fala, Isaías 3:12, meu povo é oprimido por uma criança, mulheres dominam sobre ele, meu povo, os seus guias o enganam e os desviam do caminho. E aqui o que fala em Provérbios 22:14, a conversa da mulher imoral é como uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. E a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara disciplina e o livrará dela. Nada mais é, basicamente, que aqui, quando fala insensatez, está ligada a uma criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. O que é a vara da disciplina? Nada mais é, basicamente, que a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus também fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Basicamente, é isso aqui, é a Bíblia, né? Mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, basicamente, é isso. A gente que às vezes se desviou do caminho do Senhor, às vezes olhou para trás, às vezes cometeu um pecado, às vezes cometeu uma injustiça, às vezes está se afastando daquilo que Deus tem pra gente, daquilo que a gente já vivenciou algum dia. A gente pode algum dia chegar a ficar cego, totalmente cego, ou às vezes também a gente pode chegar a se arrepender antes de vir uma desgraça total sobre aqueles pecados que estamos cometendo. Mas se, como eu disse em Mateus 3:12, arrependei-vos, se a gente se arrepender, a gente pode estar se livrando disso. Mas se a gente estiver totalmente envolvido no pecado, estiver totalmente voltado para as coisas desse mundo, é obviamente que quanto mais a gente vai se envolvendo nisso, mais a gente vai criando uma bola de neve e não consegue sair daquilo ali. E quando a gente vê, já é tarde, a gente já está colhendo consequências daquilo que a gente plantou. Então, é extremamente complicado. Devemos estar todo momento, né, meditando na palavra do Senhor, voltado ao Senhor, voltado a Ele, ao que Ele tem falado para nós, né, como os filhos dele. Mas, depois disso tudo aqui, a gente basicamente pode ver em Isaías 4, né, depois disso aqui ter acontecido, né, em Isaías 4:2, vem o renovo do Senhor. Olha como Deus é extremamente misericordioso e bondoso. Ele nos exorta. Quem está no pecado, principalmente, a gente vai colher consequências daquilo que a gente plantou? Vai. Mas Deus é tão misericordioso, tão bondoso para aqueles, como eu diz em Mateus 3, que se arrepende. Aqui você pode ver que vem o renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que foram deixados em Sião e ficaram em Jerusalém serão chamados santos. Olha para você ver, aqueles que sobreviveram, a glória dos sobreviventes. Porque eu acredito que quem se arrependeu e voltou, e aqueles, como eu disse aqui, no 10, no 3, no capítulo 3, versículo 10, né, que fala,
digam ao justo que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto das suas ações. Então, no caso, né, quem se arrependeu, que foi o sobrevivente, e quem já estava voltado a Deus no meio disso aqui tudo, que parecia como se fosse em Sodoma, no caso, né, foram chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver levado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento, repito, tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre todo aqueles que reuniram ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo de sombra para o calor do dia e refúgio e esconderijo contra a tempestade das chuvas. Olha como Deus é tão misericordioso. Olha como que veio, porque aqui em cima no capítulo 3 está escrito o título do texto: Julgamento de Judá e de Jerusalém. E aqui no 4 a gente vê Sião, as mulheres de Sião, e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo, de sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que reunirem ali uma nuvem. Depois de tudo isso que aconteceu e daqueles que voltaram para o Senhor e se lembraram da sua identidade, da sua essência, daquilo que estava plantado no seu coração. Depois disso tudo, Deus ainda foi misericordioso de livrá-los, eles, né? Dando uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite, né? E um refúgio, um esconderijo contra a tempestade, contra a chuva. Então, o que eu quero falar para vocês é isso. A gente deve se arrepender e a gente deve voltar, estar sempre voltado a Deus, estar voltado à palavra do Senhor, porque buscarei a verdade vos libertará. Não tem outro caminho, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então é isso. E acima de tudo, vai vir um julgamento, vai vir um espírito de julgamento, vai, porque Deus corrige o filho a quem ele ama. Deus corrige. Então, se Deus ainda está falando, se Deus ainda está julgando, confrontando, é porque ele ama, é porque ele quer corrigir e ele ainda vê que o ser humano, por mais que ele esteja errando, ele pode se arrepender e retomar aos caminhos certos, fazendo com que assim ele volte a plantar coisas boas e assim ter um espírito reto para plantar coisas boas, e a misericórdia do Senhor alcançará e o Senhor nos livrará em meio às tempestades, em meio às diversidades, mas temos que andar em retidão, de forma íntegra e honesta a Ele. Bom, fique na paz, Senhor Jesus, e espero que vocês recebam essa palavra no coração de vocês, com muito carinho, com muito amor, e eu espero que vocês estejam na mais santa, pura intimidade com Deus, procurando meditar na palavra do Senhor, para que os corações de vocês estejam confortado em meio à adversidade e tendo a convicção e a certeza de que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Por mais que a gente possa estar em meio da tempestade, Deus nos livrará. E aquilo que a gente está semeando hoje, amanhã assim colheremos.